Beleza, Gui, valeu. Vê só, o Bauman fala que boa parte do que a gente vive hoje é fruto desse projeto chamado modernidade, e existe uma coisa muito importante relacionada à globalização e que faz esse link com o que a modernidade nos legou. Do ponto de vista da organização social, entre outras coisas, o que foi que a modernidade trouxe para a gente? Ela trouxe o Estado-nação. Então você anota globalização, aí você coloca modernidade, e aí perto de modernidade você anota Estado-nação. Vocês estudaram a história esse ano, e devem ter revisado também, um capítulo importante da história do Ocidente, que é a formação dos Estados nacionais, correto? Vocês estudaram isso. E você sabe muito bem que a formação dos Estados nacionais, né, possui ali ingredientes que vão desde a fronteira, passando pela moeda, pelo idioma, pela cultura, por uma organização política, não é? Tudo isso faz parte da construção, né, da estruturação do que nós chamamos de Estado-nação. Agora, de uma forma bem objetiva, né, nós podemos dizer que o Estado-nação é uma unidade política de administração da vida local. Local, entenda-se local nacional. O Estado-nação, como o próprio nome sugere, é uma unidade política de administração da vida numa sociedade dentro de fronteiras nacionais. A redundância aqui é proposital. Então, tudo que diz respeito à economia, segurança, alimentação, bem-estar, guerra, tudo que quer que seja, vai ser administrado pelo Estado-nação dentro ali das suas quatro paredes. Vamos administrar os problemas que estão aqui dentro do nosso ambiente, do nosso território. É tipo Wakanda, tá ligado? O Estado-nação é tipo, cada Estado-nação é uma Wakanda diferente. Essa analogia foi interessante. Até como homenagem ao Chadwick Boseman, né? Que Deus o tenha. Enfim, o fato é que, com o passar do tempo, aquela modernidade padrão, sabe? Aquela modernidade padrãozinho, clássica, que Bauman vai chamar de modernidade sólida, ela foi passando por alterações. E essas alterações passam muito pelos contatos cada vez mais intensos desses Estados-nações com outros Estados-nações e até com outros povos que não necessariamente viviam dentro desse esquema de Estado-nação. Então, o que é que nós temos ao longo da história e vocês estudaram? Nós temos as fronteiras nacionais sendo extrapoladas em virtude de necessidades, acima de tudo, comerciais e econômicas. Não é isso? Não é isso? Pronto. E aí nós temos toda uma era de colonizações, de invasões, de explorações e tudo mais. Então nós podemos, inclusive, numa aproximação com o século XX e século XXI, entender que a acentuação dessas relações entre as mais diversas nações tem um nome, que é justamente globalização. E o que é que Bauman reflete? Bauman reflete que o projeto Estado-nação foi um projeto de uma unidade gestora da vida e dos problemas do ponto de vista nacional, do ponto de vista local, né? Só que, quando a gente pensa no século XX, já se aproximando do século XXI, os problemas, em especial os principais problemas, eles são problemas de cunho estritamente nacional local? São? Não. Eles são problemas de ordem global. E aí que vem o recado do Bauman, que tem um livro do Bauman, inclusive, intitulado Globalização, onde ele fala isso. Isso foi cobrado, de certa forma, no Enem, nessa única aparição do Bauman, e já foi cobrado aí também em alguns vestibulares. O que é que o Bauman fala? O Bauman vai dizer que boa parte dos nossos principais problemas são globais. Então a gente está diante de um bug. Qual é o bug? Problemas globais, estruturas de gestão de problemas nacionais locais. Então é isso que Bauman está dizendo. A gente está vivendo um bug político, um bug da gestão da vida em sociedade. Porque, Repete, por favor, professor. Repito geral. Eu estou dizendo, foi Natália que falou, não foi? Foi. Natália, o que Bauman está identificando é que o projeto Estado-nação ele está ultrapassado quando a gente leva em consideração o fato de que, nessa segunda metade, principalmente do século XX para cá, os nossos principais problemas são globais.
Então, a gente precisaria, Natália, segundo Bauman, de estruturas ou de uma grande estrutura global para a gestão e, consequentemente, a resolução dos problemas globais. O Estado-nação, ele é incapaz de resolver problemas sozinho, né? Incapaz de resolver sozinho problemas que são globais. Vamos pensar, Natália e demais colegas, os problemas ambientais que nós enfrentamos, que inclusive nós sentimos os efeitos dele, né? Com chuvas mais intensas, por exemplo, ou com um calor cada vez mais intenso, que nós também estamos experimentando, né? Essa desordem climática que a gente experimenta e que a gente sente na pele, literalmente, esses problemas ambientais, eles são, por mais que afetem a gente aqui no Brasil, eles são problemas exclusivamente, esses problemas ambientais são exclusivamente brasileiros? Não. Cabe ao Estado brasileiro resolver esse problema, apenas ele. Então, se o governo Bolsonaro fizer algo, né, tiver uma proposta de intervenção eficiente para a questão ambiental, então todo o problema da questão ambiental está resolvido no planeta inteiro. Não, porque é um problema que não é exclusividade nossa. Inclusive, existem problemas que a gente sente que a culpa é nossa. Mas existem muitas coisas que a gente sente que a culpa não é necessariamente nossa, né, povo brasileiro. Nós estamos aí sofrendo com os impactos de ações antrópicas que foram executadas por pessoas de outras nacionalidades. Então, o que é que o Bauman está indicando? O Bauman está indicando que, na medida em que os problemas eles extrapolaram as fronteiras do Estado-nação e passaram a ser globais, nós precisamos de uma unidade ou de unidades ou de um esforço diplomático cada vez mais intenso para que, através da cooperação internacional, nós possamos equacionar problemas como a questão ambiental, como o terrorismo, né? Porque o terrorismo não é problema dos Estados Unidos, concordam? O terrorismo é um problema do mundo, não é? Não sei se vocês lembram, mas durante aí os Jogos Olímpicos, né, houve toda uma preocupação aqui no Brasil com relação a atividades terroristas. Não sei o que aconteceu em Pernambuco, mas aqui na Paraíba, 2 caras foram presos pela Polícia Federal porque estavam trocando e-mails com supostos membros do Estado Islâmico. Olha a doideira. A gente imagina essas coisas bem longe da gente, né? Mas não. Então, quando a gente pensa no tráfico de drogas, por mais que a gente tenha atividades ligadas ao narcotráfico nas cidades que a gente vive, né? E as grandes metrópoles brasileiras sofrem muito com essa questão do tráfico de drogas, né? Com o consumo de drogas entre jovens, mas a gente sabe que o tráfico de drogas é internacional, pô. Tem uma grande quantidade de drogas que entra no Brasil e que vem aqui de países vizinhos, como Bolívia, Colômbia, ou de fora, drogas sintéticas que vêm da Europa, por exemplo. E aí nós também acabamos exportando também algumas drogas para fora do país, mas enfim. Ele tem alguma análise sobre a Segunda Grande Guerra, ele viveu durante e até lutou contra os nazistas. O Bauman tem um livro chamado Modernidade e Holocausto, Gabriel, onde ele fala sobre os horrores, né, desse regime nazista, fala sobre essa perda da sensibilidade da humanidade e fala sobre os perigos de um projeto político que tenha aspirações que violem os direitos humanos. Inclusive, esse livro do Bauman, Modernidade e Holocausto, ele foi muito premiado. Praticamente foi a partir desse livro que Bauman acabou aparecendo para o mundo todo, né? Mas nós temos outras obras dele aí que acabaram fazendo com que ele tivesse maior projeção internacional também, como é o caso de Amor Líquido, que eu também vou comentar com vocês aqui. Então, o primeiro tópico era esse, o tópico globalização. Tá? Diga-se de passagem, o tema globalização é um tema bem recorrente, né, no Exame Nacional do Ensino Médio. O livro é Modernidade e Holocausto. Eu acho que é o livro mais premiado do Bauman, Modernidade e Holocausto. Ana está falando que está assistindo que Bauman cai esse ano. Eu partilho desse sentimento. É mais do que um sentimento, viu, Ana? É uma torcida. É uma torcida. Mas, enfim, vamos para frente. Né? Eu disse que ia falar coisas do Bauman que fogem daquilo que é considerado trivial e óbvio. Né? Falei de globalização. Agora vamos falar de outra coisa. Tem 2 obras do Bauman, em especial, eu gostaria que vocês anotassem os títulos, melhor dizendo, já que se tratam de 2 obras. Anota aí, Medo Líquido,
E a outra obra é Confiança e Medo na Cidade. Medo Líquido e Confiança e Medo na Cidade. Esses dois livros, velho, eles é tipo, um pede que você lê o outro. Eu não sei se Bauman fez isso de propósito. E eu não sei se vocês vão ter curiosidade, né? Agora não vai dar tempo, né? Mas eu não sei se vocês vão ter curiosidade pós-ENEM, né? De pegar os livros e tal. Até para uma questão de conhecimento mesmo, tipo, né? É marqueteiro, né? Pois é, tem isso, né? Estratégia. Mas é só o que é que o Bauman fala. Lembra do papo da gente de ontem sobre segurança pública? Lembra? Aquela visão bem crítica trazida pelo filósofo camaronês o Achille Mbembe, da Sim. necropolítica. Pronto. Bauman fala uma parada sinistra sobre segurança pública. Sinistra. Bauman vai dizer que, de fato, nós temos uma sociedade que está organizada de tal modo que, entre outras coisas, como disse Max Weber, nós atribuímos, por exemplo, ao Estado, e essa é uma fala de Weber que Bauman ele repete, certo? Com outras palavras, evidentemente, mas ele repete. Ele vai dizer o seguinte: nós organizamos a vida em sociedade de forma tão racional que nós escolhemos um espaço específico para o uso da violência. Quem é que detém o monopólio legítimo do uso da força? É o Estado. A gente falou ontem que o Estado ele tem essa obrigação de proteger as pessoas e de garantir a vida delas. Não apenas com saúde, educação, trabalho, né, renda, mas com segurança. Oi. Que nós escolhemos o quê? Nós escolhemos o quê? Eu vou dizer de outra forma, tá? Nós delegamos ao Estado o monopólio do uso legítimo da força. Certo. Mas não é isso não. Tu falou antes que a sociedade está organizada de tal forma que nós escolhemos onde acontece o uso da violência? Exatamente. Onde vai acontecer o uso da violência? Quem vai poder usar a violência? Sabe, Mariana? Entendi. Tipo o seguinte, imagina, Mariana, imagina a situação, você está no metrô, imagina você no metrô, não tem pandemia, você está no metrô, tá certo, Mariana? Tá imaginando? Sim. Pronto, imagina que você está no metrô, olha para mim, deixa eu melhorar a situação. Você está no metrô, viu, Mariana? Certo. Aí esse cara entra no metrô com um fuzil. Tá olhando para esse cara? Tô olhando. Esse cara entra no metrô com um fuzil. Eu acredito, Mariana, que você não vai se sentir muito confortável, não. Não, vou morrer de medo. Você vai morrer de medo. Partindo do pressuposto também que você não me conhece, tá certo? É um cara aleatório, que parece um personagem do GTA, que entrou no metrô. Você não vai se sentir confortável. Muito pelo contrário. Você vai achar, Senhor, é agora, perdoa os meus pecados, né? Mas imagine, Mariana, imagine que essa mesma pessoa entra no metrô com um fuzil, só que essa pessoa está com a farda da polícia militar. É uma outra situação, não é, Mariana? Sim, com certeza. Há um entendimento, por mais que você se assuste no primeiro momento, né? Porque alguém está entrando armado ali no metrô, mas há um entendimento nosso, racional, de que quem está ali é um agente do Estado que detém esse monopólio, ou ele tem a autorização para exercer a violência. Claro, não é irrestrita, ilimitada, mas ele pode legitimamente agir de maneira violenta, certo? Então, o que é que Professor, Bauman... Oi. Seguindo essa linha de raciocínio, então, pode-se dizer que foi Bauman ou não que falou que o Estado usa violência como meio de controlar a sociedade? Quem fala isso desse jeito é Foucault. Desse jeitinho que você está falando é Foucault. Saca? Sim. Mas o que Bauman quer dizer não é isso, Larissa.
Mas a sua fala é muito boa porque resgata Foucault. Porque Foucault vai dizer que a crueldade e a violência foram utilizadas, sim, em larga escala, ao longo da história, para poder, né, estabelecer um controle social e manter a ordem. Tá? O que Bauman está querendo dizer é outra coisa. O que Bauman está querendo dizer é o seguinte, que o Estado ele detém esse monopólio do uso legítimo da força, só que o Estado ele não é quem dita as regras da sociedade. Nessa passagem da modernidade sólida, que nos remete ao século XVIII, século XIX até, isso é a modernidade sólida, quando a gente pensa na passagem da sólida para a líquida, e a líquida está mais para a segunda metade do século XX, a gente vai ter um enfraquecimento do Estado. O Estado ele vai perdendo aquele poder grandioso, quase que supremo, que ele tinha lá na modernidade. Não esqueçam que no começo da modernidade o Estado tinha poderes de fato absolutos. A gente começa a modernidade com absolutismo, certo? Só que Bauman vai perceber que, principalmente a partir da segunda metade do século XX, o Estado ele se enfraquece. O Estado não é mais aquele soberano exclusivo. Existe alguém que está ali do lado e, em certas ocasiões, superando até mesmo o poder do Estado. E aí a gente está montando um quebra-cabeça e vocês vão entender no final. Mas eu quero que vocês me digam quem, principalmente a partir da segunda metade do século XX para cá, tem tanto poder quanto o Estado. O povo? Não. Essa fala é uma fala bem Rousseau, né? Rousseau é o cara que diz que a soberania pertence ao povo. Mas não. Arthur está dizendo capital. Arthur está dizendo capital. Daniel está falando milícias. As mídias, Kraus. Essa é uma fala, Irenira, bem alinhada ao que Noam Chomsky, né, diria, um teórico, filósofo, linguista norte-americano, que ainda está vivo, né? Ele vai falar sobre esse poder que a mídia tem. Mas eu vou ficar mais com a fala de Arthur. O que Arthur fala é dito por Bauman da seguinte forma. Bauman vai dizer que a economia ou o mercado ele acaba tendo tanto poder ou mais do que o próprio Estado. Então, o poder econômico ele é tão poderoso ou mais do que o próprio poder político. E o que isso tem a ver com o fato do Estado deter o monopólio do uso legítimo da força e o que isso tem a ver com segurança pública? Vamos tentar juntar as peças? Se o mercado ele tem tanto poder ou mais do que o próprio Estado, o que é que o mercado quer, galera? O que é que o mercado quer? O que é que o mercado Dinheiro. quer? Lucrar. Isso. Aí me digam uma coisa. Professor, passa essa lista dos teus livros de cabeceira para a gente ler. Pode... Eu vou gravar um vídeo para o meu canal. Ano passado eu gravei um vídeo no começo do ano chamado 12 livros para 2020. Aí eu vou gravar, acho que sábado, 12 livros para 2021. E aí, né, fica a dica, né, para acompanhar o vídeo, porque realmente eu fiz uma seleção bem carregada. Mas é isso, vocês responderam certo. Tipo, o mercado quer dinheiro, quer lucro, velho. É óbvio. E aí vai uma pergunta. Se o mercado quer lucrar, é interessante para o mercado que o Estado ofereça tudo que a gente precisa? De jeito nenhum. Não. Sacaram aí o pulo do gato? E em se tratando de segurança pública, nos Estados Unidos isso é muito forte. No Brasil, a gente viveu um pouco disso, você já deve ter acompanhado pela mídia. O chamado lobby. O lobby de quem? Entre outras coisas, o lobby dessa indústria armamentista. Nos Estados Unidos, inclusive, o lobby é oficial. Aqui ele não é legal. Lá é legal, aqui não é legal. Então, empresas que fabricam armas, elas estão loucas que o Estado falhe na segurança pública, concordam? Por quê? Para vender arma, pô. Para vender colete à prova de balas, para vender carro blindado. Não é não?
para vender cerca elétrica, câmera, todos os aparatos de segurança possíveis. Então, assim, o que Bauman entende é que a influência do mercado ela é tamanha que o Estado ele se torna negligente de propósito para satisfazer uma necessidade do próprio mercado. Isso é muito louco. E é uma das raras vezes que Bauman coloca o dedo assim, sabe, pesado na ferida. Bauman normalmente costuma apenas traduzir o que está acontecendo. Ele não é um cara que vai fazer uma crítica muito severa, sabe? Mas nisso, ele é. Em outras coisas também, mas nesse ponto ele é. Ele vai dizer que o medo é um produto. Isso poderia ser anotado por vocês. O medo, na atual sociedade líquido-moderna, o medo se transformou num produto. O medo é um produto que gera dividendos apenas para empresas de segurança e armas? Não. O medo, ele se transformou numa riqueza a ser capitalizada por quem? Pelos políticos. Ou não? Quantos Verdade. políticos fizeram discursos aí nas últimas eleições, tanto essas que a gente teve agora, e principalmente nas que a gente teve para presidente da República, governador, senador, lembra disso? Velho, eu nunca vi tanto soldado, cabo, sargento, capitão, né? Eu nunca vi tantos militares sendo eleitos como eu vi naquelas eleições lá de, né, presidente da República que a gente teve, que elegeu o Bolsonaro. Vocês conseguem lembrar disso? Da quantidade de gente que era da segurança pública se elegendo? Pois é, o Igor está lembrando aí, né, do medo do comunismo, né? Então, existem vários medos, velho. Vários medos. O medo, ele é utilizado como um produto. E essa é uma estratégia de mercado. Mais e mais... Fala. Desculpa. Pode É falar. tipo a negligência do Estado quanto às queimadas, né? Ou do agronegócio. Também. A negligência do Estado com relação a tanta coisa. Nesses dois livros em específico, o Bauman está falando de segurança pública e de medo. Mas a gente pode ver a negligência do Estado impulsionada por essa pressão do mercado em outras áreas. O sucateamento da saúde, o sucateamento do sistema de educação, o sucateamento de estradas e rodovias. E toda fala que aparece como solução é uma fala em prol de quê? Da privatização e da redução do tamanho do Estado. Não é isso que a gente sempre vê? Sim. Já se tornou clichê, inclusive. Não é? Então, assim, o Bauman ele está chamando a atenção da gente para isso. Alguém está dizendo que lembra muito o filme A Noite de Crime. Lembra pra caramba. Com certeza. Ana que falou isso. Isso cabe em tanta redação. Cabe total. Por isso que eu me prontifiquei a não ministrar apenas a aula A e B, entendeu? Por isso que eu insisti em quebrar as regras, né? Por isso que eu insisti no lema, né, do Krauss-Taon, justamente para que a gente pudesse aproveitar o máximo para a prova. Porque por mais que um cara como Bauman ele não apareça numa questão, e seria ótimo que ele aparecesse numa questão, por mais que ele não apareça, o que a gente está falando aqui não está perdido, não. É repertório. Vocês estão ganhando aí um leque, né? Professor, Oi, é Nied que está falando, né? isso, Fala, Nied. tudo bom? Veja, Beleza. só para eu entender bem direitinho, para caso eu precise usar, eu não use errado. No Certo. caso, para Bauman, tem essa questão do medo, de o medo ser um produto, o Estado negligencia de propósito setores importantes. E o Estado faz isso, não é voluntariamente, não, sabe? O Estado faz isso porque a pressão do mercado é muito grande. E aí a gente não é criança, né, velho? A gente sabe que boa parte desses que estão no parlamento, eles são financiados por alguém, né? Exato. E esse alguém que financia não vai querer financiar de graça, né, Nédia? Com certeza, né? Tanto que a gente sabe da existência da bancada da bala, da bancada da lama, né? Da bancada do veneno, da bancada evangélica. Não tem várias bancadas? Igual o pessoal que botou Trump no poder, né? Exatamente. E assim, isso não é teoria da conspiração, não. Isso é a pura realidade do jogo político. Professor, dá para fazer um link com o contrato social, né?
A Aline pergunta. Dá para fazer um link, sim. Dá. Mas eu não sei exatamente o que você quer fazer com esse link. Mas que dá. Porque o contrato é um pacto firmado por todos nós, né? Claro, a gente não assinou de fato um contrato, mas é um pacto firmado por todos nós, onde nós decidimos nos submeter às mesmas regras e às mesmas autoridades. E essas autoridades, por sua vez, elas têm, né, a sua contrapartida para dar para a gente. Entre outras coisas, garantir a efetividade dos nossos direitos, né? Proteger a gente e tudo mais. Então dá para construir sim essa ponte de boas. Professor, estou entendendo e não estou entendendo ao mesmo tempo. Quem foi que falou isso? Rayane. Rayane, liga o microfone e diga o que é que você não está entendendo. Se expresse. O senhor falou agora, acho que foi Niédia que falou sobre esse medo. Eu não estou conseguindo compreender muito, tipo... Rayane, tu mora onde? Eu moro em Recife, mas agora eu não estou em Recife. Você está onde agora? Timbaúba. Timbaúba. O posto de polícia mais perto aí, fica a quantos metros? Rapaz, é longe. É longe. Se você recebe uma mensagem no WhatsApp, no grupo da família, de um parente que não é aquele fomentador de fake news, é um parente confiável, dizendo que tem uma quadrilha, né, de bandidos que está prestes a invadir Timbaúba, como é que você se sente? Eu não entendi a pergunta do começo. Pode repetir? Eu quero saber como é que você se sente caso você recebesse a notícia de um parente seu de confiança que tem uma quadrilha de bandidos prestes a invadir Timbaúba. Eu fico com medo. Você vai ficar com medo, pronto. Esse medo que você vai sentir se dá justamente pela sua primeira resposta. Qual foi a sua primeira resposta? Que o posto de polícia fica vizinho da sua casa ou que fica bem distante? Distante. Distante. A segurança deveria estar mais perto das pessoas ou longe das pessoas? Perto. Perto. E por que não está perto? Porque o Estado não colocou perto. E por que o Estado não colocou perto? Porque existe uma pressão do capital, uma pressão do mercado, segundo Bauman, que faz com que o Estado não ofereça esses serviços da forma satisfatória. Porque é interesse do mercado transformar segurança, saúde, educação e o que quer que seja em produto. E não só isso. O próprio medo, como eu falei anteriormente, ele pode ser utilizado para a política. Um político pode se utilizar, imagina, nas próximas eleições, eu imagino que em Timbaúba é uma cidade mesmo, né? Assim, é emancipado, tal, tem prefeito, tem? Tem. Pronto. Eu imagino que alguém, em algum momento, na corrida, né, eleitoral em Timbaúba, falou de segurança pública. E alguém deve ter dito que a segurança está ruim em Timbaúba, que é necessário moralizar a segurança pública em Timbaúba, porque o povo de Timbaúba merece, né, proteção e não está submisso, né, às ações de bandidos e de criminosos. Olha aí, né, o horário político. Bem aqui que teve um militar que tentou se eleger exatamente com essa história. Pois é, e isso é um clichê real, não é de hoje. Eu nem lembro quando foi que Bauman lançou Medo Líquido e Confiança e Medo na Cidade, mas provavelmente foi em meados de 2012, 2010, saca? Alguém perguntou, para Bauman, há uma pressão do mercado para fazer o Estado ser negligente quanto a questões sociais, utilizando necessidades e os meios sociais conforme de obter lucro. É isso. Daniele traduziu, resumiu, que poder de síntese, viu, velho? Maria Paula fala armar o povo. Armar o povo é um discurso. É um discurso que está muito alinhado ao mercado ou está fora do que é a proposta do mercado? É óbvio que está adequado ao mercado, né? Armar o povo. Porque para armar o povo, Guilherme vai ter que comprar uma pistola, e comprar uma pistola não é barato. E para poder portar essa pistola, o Guilherme vai ter que pagar taxas, do mesmo jeito que para tirar uma carteira, né, de nacional de habilitação você tem que pagar taxas, para tirar um porte de arma você também tem que pagar taxas. Então recebe o Estado e recebe o mercado. E arma de fogo não é um negócio barato. Kraus. Oi, Mariana. Vocês estão falando aí, eu entendi tudo, só que teve uma parte que eu não consegui pensar direito. Porque, pessoal, vocês estão falando em relação às pessoas que estão se elegendo, que geralmente é militar, não sei o quê, enfim. Eu não estou conseguindo ligar ao que Bauman falou. Mariana, uma cidade ou um estado ou um país que tem problemas de segurança pública, ele dá
para um candidato, por exemplo, ao que quer que seja, um trunfo, uma carta na manga, que é justamente se oferecer como solução para esse problema. Uma sociedade que está com medo, ela quer proteção, Mariana. É nesse sentido que a gente está falando. Sempre aparece alguém como o salvador da pátria em alguma área. Se o medo é algo que está instaurado, é algo que está generalizado na sociedade, não é só em Pernambuco, na Paraíba, em qualquer estado brasileiro, as pessoas têm medo, Mariana. Elas têm medo de ficarem na frente de suas casas, elas têm medo de ficarem em lugares tarde da noite. E por que elas estão com medo? Sabe? Klaus, vê só. Oi. Então, Fala. vê como eu tô pensando. Então, quer dizer que, por exemplo, ser, por exemplo, o presidente da República ser um militar faz com que o mercado não goste? Porque Não, é como não é se o isso. presidente... Não é isso. Eu não estou entendendo. Porque se O a que eu tô gente dizendo- tem uma pessoa no poder, Sim. e se a gente tem uma pessoa no poder, como, por exemplo, que é um militar, que é policial ou alguma coisa do tipo, a gente vai se sentir mais segura, porque tem o Estado ali para nos mais forte, sei lá, mais forte, que tem uma segurança maior, só porque tem um cara ali na frente da gente com essa habilidade. Então, Sim. a gente vai se sentir mais seguro. E não vai precisar se armar, por exemplo. Vai, Mariana, mas então, só que o Bauman está mercado dizendo... não vai gostar disso. Entenda. Só que o que o Bauman está dizendo, você acertou até os 90%. Só que o que o Bauman vai dizer é que isso é só discurso. Você pode botar o Capitão América como presidente do Brasil. Ele vai dizer que vai proteger o Brasil com a ajuda dos Vingadores. Só que isso é só balela. O medo, segundo, continuará sendo um produto que vai gerar lucro para o mercado. É só discurso. Maria Paula está falando da questão da seca. Várias questões sociais são resolvidas, sempre são resolvidas com alguém que é o salvador da pátria, né, não? Eu entendi essa parte, entendeu? Eu entendi essa parte. Mas o que eu tô assim, dando bug na minha cabeça é em relação a essa parte da violência. E também porque a gente fala também de Foucault, mas aí é outro pensador. Certo. Não... Mas, Mariana, o que eu quero que você entenda é que o Estado ele acaba deixando de propósito essa lacuna na segurança pública, porque a partir dessa lacuna, esse medo que as pessoas têm, tanto vai continuar abastecendo o mercado, porque as pessoas vão procurar cada vez mais dispositivos e aparatos de segurança, e o medo que vai estar lá instaurado na sociedade por causa dessa deficiência da segurança pública, também vai servir como base para que novos e novos políticos repitam o mesmo discurso de que vão resolver o problema da segurança pública sem resolver. Sem resolver. Até porque, como eu falei no começo, Mariana, Bauman vai dizer que o Estado não tem mais o poder que tinha outrora. O poder que o Estado na modernidade sólida tinha não tem mais na modernidade líquida. Então não cabe mais ao Estado resolver todos os problemas. Porque o poder econômico ele é tão ou mais poderoso do que o poder político. Entendi. Eu tô entendendo. Sacou? Eu tô entendendo. O bicho pega. Então, nós falamos sobre globalização, nós falamos sobre medo, e agora chegou um outro tópico que foge do óbvio em Bauman, que é o tópico consumo. Consumo. Anota aí o tópico consumo. Tendo anotado o tópico consumo, preste atenção. Bauman, ele compreende que tanto a geração daqueles que viveram lá na modernidade sólida, ou seja, da geração dos nossos avós para trás, que tinham uma vida de segurança, de estabilidade, sabe, de confiança, até porque o Estado era muito poderoso, aquelas pessoas não eram felizes. Porque, embora tivessem segurança e confiança, elas não tinham liberdade e autonomia. Certo? Conversando com os nossos avós, é muito forte a fala saudosista deles no que diz respeito a essa coisa da confiança, da segurança, sabe? Mas, ouvindo as histórias de vida deles, a gente percebe
uma quase que completa ausência de liberdade e autonomia. Quando a gente se aproxima da década de 70, 80 para cá, a gente percebe que o jogo começou a virar. É aí que começa a modernidade líquida. A modernidade líquida tem muito a ver com aquelas mobilizações de jovens, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos e no Brasil, como o movimento hippie, os movimentos de maio de 68 na França, o tropicalismo no Brasil, o movimento estudantil, onde os jovens eles começaram a lutar, né, em prol da liberdade. Então, contracultura, exatamente. Esses movimentos de contracultura, eles tinham como objetivo quebrar os padrões que foram elaborados na modernidade sólida. E é por isso que Bauman chama, também por isso que Bauman chama esse momento que a gente está vivendo de modernidade líquida, porque as coisas perderam a sua forma. Os padrões que definiam as coisas no passado, eles não definem mais hoje. Mas não é nisso que eu quero chegar. Eu quero que vocês entendam que por mais que essa geração modernidade líquida tenha liberdade, o fato de não usufruir da segurança faz com que essa geração também não seja feliz. Então, a geração modernidade sólida não era feliz porque eles não tinham liberdade e autonomia. E nós, modernidade líquida, não temos a felicidade porque, embora utilizando liberdade e autonomia, nós estamos cada vez mais desprovidos de confiança e segurança, seja na política, seja nas instituições, seja na economia, seja no futuro. Lembrem, por exemplo, que uma pessoa que entrava no mercado de trabalho na geração dos nossos avós, ela entrava numa empresa para trabalhar a vida inteira. Uma pessoa que entrava no relacionamento da geração dos nossos avós, entrava no relacionamento para a vida inteira, não era assim? Mas, na modernidade líquida, as coisas não duram, elas são efêmeras, elas são descartáveis. Então, o que é que Bauman vai dizer? Na medida em que nós somos infelizes, na modernidade líquida, porque temos a liberdade, mas não temos a segurança, nós sofremos de um mal-estar que está muito presente nos nossos problemas psicológicos. Depressão, ansiedade, né, transtornos, insônia, e por aí vai. Nós não estamos necessariamente bem com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós vivemos. Nós vivemos uma constante insatisfação e também vivemos assombrados com uma constante incerteza quanto ao que virá. Essas são marcas da modernidade líquida. Aí Bauman vai dizer, e aí tem algumas obras que são importantes, que eu quero que vocês anotem, inclusive. Tem uma obra intitulada Vida para o Consumo, Vida para o Consumo, e tem uma outra obra intitulada Vida a Crédito. Então, ao contrário de Churran, a infelicidade não se baseia na angústia das escolhas, mas na insegurança, né, Krauss? Karina, a infelicidade em Bauman, ela vem muito dessa falta de segurança, dessa falta de estabilidade, dessa falta de durabilidade que as relações e as coisas têm. Porque para ser feliz, Bauman concorda com Freud, nós precisamos de liberdade e segurança. Vida a crédito, Maria Eduarda. Vida a crédito. Vida para o consumo e vida a crédito. Nessas obras, o que é que Bauman vai falar? Ele vai falar que nós criamos uma proposta de intervenção para esses nossos problemas de ordem psicológica, para esse nosso mal-estar. Sabe qual é a terapia mais praticada pelas pessoas nessa transição do século XX para o século XXI? Comprar. Comprar. Estabilidade, segurança e confiança, Daniele. Então, nós compramos como forma de terapia. E perceba a diferença entre nós, compradores, consumidores, e os nossos avós, compradores, consumidores. Vocês devem ter ouvido alguma história, se não foi dos avós de vocês, podem ser dos avós de outras pessoas. Que na geração deles, o cara juntava dinheiro até embaixo do colchão, 1 ano, 2, 3 anos, para poder comprar uma geladeira, por exemplo. Não era assim? Então, você juntava o dinheiro para poder comprar. Porque o paradigma da modernidade sólida é a segurança. Mas na modernidade líquida, o paradigma é a velocidade, é a dinâmica, sabe? As coisas, elas são efêmeras e descartáveis e com obsolescência programada, inclusive. Então, a gente não tem tempo para juntar dinheiro. E como abastecer
essa nossa, entre aspas, necessidade por continuar comprando? Crédito. Crédito. A gente não junta o dinheiro para poder comprar. A gente compra para depois pagar. Por isso que Bauman vai dizer que nós hipotecamos o futuro. Tem uma fala do ex-presidente do Uruguai, o Pepe Mujica, que ele fala que nós, quando compramos algo, nós não gastamos dinheiro. Nós gastamos o tempo que nós investimos para poder ganhar aquele dinheiro. Então, no fim das contas, a gente gasta vida. Saca? E quando o Bauman fala que nós hipotecamos o futuro, ele está dizendo que a gente está comprando coisas, parcelando uma vida que a gente ainda nem viveu, que é o futuro. Quando a gente divide coisas em 72 vezes, por exemplo, saca? Quando a gente tem, se Bauman tivesse vivo e tivesse no Brasil, ele ia ficar louco com essa realidade que a gente tem, que é a de crédito para negativado. Então, o cara já está numa lista de SPC e Serasa. Mas aí, ainda se oferece o crédito para o veiaco. Imagina só, que doideira. O cara já mostrou, né, que não é um bom pagador. Mas aí o mercado vem no Brasil e cria essa alternativa para o mal pagador continuar comprando. É uma doideira, né? Agora, tudo isso em nome de quê? Do consumismo. Porque, entenda, quando a gente fala do consumo, dentro de uma perspectiva normal, o cara compra o que precisa. Então, existe a compra baseada na necessidade. Só que Bauman vai dizer que, na medida em que a gente começou a praticar essa terapia e os nossos espaços terapêuticos passaram a ser os shopping centers, nós passamos não mais a servir a necessidade, mas nós passamos a ser escravos de quê? Dos desejos. O desejo é algo supérfluo. É algo que, se faltar, eu não morro. Mas eu boto na cabeça, principalmente, motivado pela propaganda, que se faltar, eu não morro. Oi, Mariana. Eu posso dizer que em relação ao consumo, em relação ao tudo que Bauman fala, eu posso relacionar isso com o que Freud falava naquele negócio de atividade psíquica, que ele fala que a gente por exemplo, a gente tem fome. Como é que a gente mata a fome? A gente come. Então, a gente faz a criação de atividade psíquica, porque a gente está matando nosso desejo. Só que, como está em constante mudança, por exemplo, o consumo. A gente compra uma bolsa bonita, eu gosto muito de bolsa. A gente compra uma bolsa bonita, tá na moda essa bolsa, a gente compra e depois aparece outra bolsa nova, mais bonita ainda. Ou seja, eu não consegui criar a atividade psíquica que Freud falava. Então, é mais ou menos isso que Bauman está querendo dizer? É mais ou menos isso, e eu acrescentaria, Mariana, que é como se a gente estivesse terceirizando a atividade psíquica. E a gente não está terceirizando. Porque, assim, entenda, quando Freud fala da atividade psíquica, ele está falando de algo que também é de ordem fisiológica, né? Ele está falando de algo que também é de ordem fisiológica. Só que nós não estamos atendendo, Mariana, a demandas que são de dentro para fora. Sacou? Quando você quer comprar uma bolsa, mesmo sem precisar dela, isso não é uma coisa que está nascendo dentro de você, Mariana. É isso que eu estou dizendo. Sim. É uma coisa que está no mercado. Então, essa atividade que vai ser gerada em você, ela está sendo terceirizada. Porque tem uma mídia e tem uma propaganda e tem uma novela que tem uma protagonista que está usando aquela bolsa daquela marca que vai fazer você dar aquela bolsa. Deu para sacar? Deu. É uma forma, Mariana, de você amenizar o seu mal-estar. É uma forma de você amenizar a sua infelicidade enquanto nativa da modernidade líquida. Entendi. Arrasou. Doideira, né? Entendi. Doideira, né? Entendi. Gui tá por aí ainda, tá? Cadê o Gui? Ou ele foi embora? Oi, tô aqui. Então, Gui, eu acho que de uma vez por todas, ou efetivamente, a gente conhecer um outro lado de Bauman que está para além, né, daquela questão apenas de falar dos laços humanos, do amor líquido, né, que é frágil, e que as pessoas têm contatos pelas redes sociais e tal. Eu creio que a gente conseguiu ver um outro Bauman muito mais amplo do que o que já está presente no livro Amor Líquido, não é, Gui?
Total. Para mim, Bauman só resumia só a liquidez, nada mais que isso. E olhe, Gui, que eu não trouxe aqui outras obras que eu considero assim magistrais do Bauman. Eu estava relendo, por exemplo, Capitalismo Parasitário, saca? E eu estava escrevendo também um artigo semana retrasada. Foi semana retrasada? Foi na última semana do ano passado. Eu estava escrevendo um artigo sobre a riqueza de poucos beneficiará todos nós. É um livro com uma pergunta, sabe o título dele? A riqueza de poucos beneficiará todos nós. Esse livro é um tapa na cara da humanidade. Mas eu procurei trazer aqui aquilo que, na minha percepção, e não é uma intuição, é uma percepção de quem estuda a prova e estuda o edital. Aquilo que eu acredito que tem grande chance de aparecer numa questão ou que pode ajudar vocês aí na redação. Beleza? Meu tempo agora acabou. Essa foi a aula C. Ainda teremos a aula D amanhã. Qual é o horário da aula D? Só para eu ficar sabendo assim. Acho que de 9 e 5 da manhã, deixa eu só... 9 e 5 da manhã. Confirma aí. A aula D. Daniela está perguntando se vai ter aula ao vivo no seu canal. Vai sim, Daniela. Nós temos uma live marcada às 19 horas. 9 e 5 mesmo. 9 e 5? Pronto. Não percam amanhã a aula D, conteúdo inédito, né? Porque assim, a gente está revisando, mas está sempre acrescentando alguma coisa que é interessante. E quem quiser aparecer na live, seja bem-vindo aí, né? Às 19 horas estarei lá pontualmente e a gente vai trocar uma ideia legal. Amanhã vai ter uma live, sim, no Instagram. Bem lembrado, Gabriel. Amanhã vai ter uma live no Instagram com o professor Wagner, de Geografia. Provavelmente às 19h30 eu estarei divulgando nas minhas redes sociais, mas eu confirmo com vocês na aula D, certo? Eu confirmo com vocês na aula D, mas deve ter sim amanhã uma live professor Krause e Wagner Rocha, tá? Então eu vou nessa, galera. Foi uma satisfação estar com vocês mais uma vez. Um grande abraço. E hoje tem lá no YouTube, né? Isso, 19 horas. 19 horas. Apareça lá. Compartilha lá o link com a galera. Eu vou mandar o... Tu já tá com o link, Gui? Já tá aí, tá né? no chat. Show, show. Valeu. Ativa o sininho. Ativa as notificações. Valeu. Tenho que ir. Tchau, tchau.